Pai, nós te bendizemos porque nós sabemos que Tu és digno de toda adoração, de todo louvor, de toda glória, de toda honra. Deus, nós queremos declarar que nós estamos debaixo de uma palavra profética nesse tempo de adoração. Nós queremos declarar que nós estamos debaixo de uma palavra do Senhor, do céu, para que a glória, para que o reino, para que o domínio venha sobre a terra. Senhor, nós declaramos que nós estamos debaixo, Senhor, de um manto, Senhor, debaixo de uma unção para esses dias, ó Pai, e nós chamamos o Teu reino, chamamos o Teu domínio. Obrigado porque o Senhor nos deu a chave do reino, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que a Tua igreja, Senhor, a Tua igreja tem autoridade na terra dada pelo céu. E é o que nós declaramos nesse tempo, Pai, nessas 24 horas, Senhor, que o Senhor é o Deus quem governa, Teu é o domínio, Tu é a glória, Teu é o reino, o poder para todos sempre. É o que nós declaramos, Senhor, para a glória do Teu nome, Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Amém. Queremos compartilhar uma palavra desse tempo que Deus tem nos dado para esse mês de setembro. E esse tempo de profético, porque nós sabemos que é um tempo onde Deus tem nos chamado a crer, e não só a crer, mas a tomar posse daquilo que Ele tem nos entregado. Amém? E o reino é algo interessante. O domínio de Deus é algo que Jesus veio implantar na terra, amém? Jesus veio trazer o reino de Deus na terra. Nós estamos nesse tempo profético, nesse tema desse mês, dessas 24 horas, né, assim na terra como no céu. Nós queremos declarar essa palavra sobre você nesta manhã, né, nesse dia, já nessa tarde, para a glória do Senhor. Mateus 16, glória a Deus, aleluia. Mateus 16, eu quero ler o texto do nosso tema para esses 24 horas, o capítulo 16, o 13, nós vamos ler até o 19, que é o versículo que nós deixamos como tema, em nome de Jesus. Amém? Mateus 6, 16, 13, diz assim: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isto não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu darei a ti as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra haverá sido desligado nos céus. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós temos esse entendimento profético para esse tempo de que há uma autoridade, né, dada por Deus sobre a igreja. E a igreja, ela não é um movimento, a igreja não é um grupo de pessoas, a igreja é um organismo espiritual. A igreja é o corpo de Cristo. E nós precisamos entender isso, porque há um profético nessa revelação em relação à autoridade da igreja. Porque nós temos percebido ao decorrer dos anos que Satanás, ele, desde dessa ordem que Jesus deu à igreja para ir ao mundo e pregar o evangelho a toda criatura, desde desse chamado e desse envio da igreja, há uma ação maligna todo o tempo histórico para tentar de alguma forma parar a igreja, para tentar impedir a igreja de cumprir o seu chamado. Assim foi lá no princípio, assim foi lá na igreja primitiva, nos dias do Atos, né? Então, há uma ação espiritual do inferno para tentar impedir a igreja de cumprir o seu chamado o tempo todo. E nós chamamos isso de uma guerra espiritual. Por quê? Porque a igreja,
ela tem um propósito dado por Deus de cumprir esse chamado para que o mundo possa receber aquilo que Jesus fez na cruz. Para que o mundo possa entender aquilo que Jesus fez na cruz. E para que o mundo possa viver aquilo que Jesus fez na cruz. Não é só receber, mas é entender para ser transformado. E é viver para testemunhar. Amém? Então, é receber sim, né, aceitar. E a gente fala muito sobre aceitar Jesus, e a gente chama as pessoas a aceitar Jesus, mas elas precisam também entender. Elas precisam entender e elas precisam viver. E o papel da igreja não é só anunciar o evangelho, mas é também ensinar. Por isso que a Bíblia diz, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho dito, que é entender, fazê-los entender. E, por fim, viver aquilo que Jesus fez na cruz, que é o testemunho. Então, você percebe que há uma guerra estratégica onde o inferno, ele quer que as pessoas apenas aceitem. Ele quer que as pessoas apenas recebam Jesus, mas ele não quer que as pessoas entendam o que Jesus fez por ela. Ele não quer que as pessoas vivam a obra da cruz, que é a transformação, o testemunho. Então, eu tenho falado muito aqui nesse tempo, que o tempo com Deus, que a adoração, a oração vai nos levar a um outro nível. Vai nos levar a uma outra condição. Sabe, é importante nós adorarmos 24 horas, é importante nós estarmos diante do Senhor, porque nós estamos sendo levados para um outro nível. Havia ali, e eu quero que você entenda isso, tá? Entre os discípulos havia ali, né, João, né? Havia ali Pedro, Tiago e João, e havia ali os 12 discípulos. Isso representa níveis de relacionamento. Porque João era o discípulo amado, chamado na palavra de Deus. Ele estava um pouco mais perto, mais chegado, reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. Ele era aquele que estava do lado, aquele que era íntimo de Jesus. E Pedro, Tiago e João, por vezes estavam juntos também com Jesus, separadamente dos 12. E depois os 12. O que eu entendo? O que fala isso? Isso fala de nível de relacionamento. Isso fala de nível de intimidade. E é isso que nós precisamos entender. Nós estamos caminhando já para o 7º 24 horas do ano. E nós todos os meses teremos 24 horas e queremos levar ministérios, igrejas, irmãos a compreender a importância de nós separarmos um dia todo para o Senhor. Até que nós tenhamos os turnos semanais. Nós já estamos com os grupos orando segunda, quarta, sexta. Vamos incluir o sábado. Temos terça e quinta atividade, porque nós queremos que você entenda e que a igreja receba esse entendimento, essa revelação de que a autoridade dela, que foi dada nesse texto, tem a ver com o relacionamento. Tem a ver com o nível de relacionamento. É interessante porque o nível de relacionamento nos dá, né, como se fossem patentes, nos faz crescer na nossa, né, autoridade, nos faz crescer na nossa ousadia, nos faz crescer no nosso, né, na nossa forma de viver, na nossa vida cristã. O nível de relacionamento faz isso. Então, quando a gente fala assim na terra como no céu, como é no céu? Como é no céu? É a primeira pergunta que eu faço para você. Como é no céu? Amém? No céu é dia e noite, noite e dia. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. O céu é profético. O céu fala daquilo que já aconteceu no mundo espiritual. Porque assim como as águas, né, cobrem a terra, como as águas estão no mar, toda a terra será cheia, coberta também da sua glória. É o que diz a palavra. Amém? O reino do Senhor virá sobre toda a terra. O reino do Senhor será estabelecido sobre todas as nações. Assim na terra como no céu será. E eu quero que você entenda porque esses níveis de relacionamento que tem a ver com a minha autoridade, com aquilo que Jesus deu para mim, com aquilo que Ele fez por mim,
tem muito a ver com essa forma que nós precisamos nos relacionar com Ele. Então, não é só receber. Alguém pode dizer assim, eu tenho Jesus, eu recebi Jesus. Alguém pode dizer, olha, eu não só recebi Jesus, mas eu também, além de receber Jesus, eu entendo a sua obra. A minha mente foi renovada e eu recebi revelação, entendimento de quem é Jesus e do que Ele fez por mim. E alguém pode dizer, olha, eu recebi, tenho entendimento, mas eu também vivo aquilo que Ele fez na cruz. Então, essa nossa relação com Ele precisa ser aprofundada. Precisa ser aprofundada. E eu sei que Deus tem nos chamado para isso nesses últimos dias, porque os dias são maus. Irmãos, eu fico pensando como que as coisas acontecem, como se desencadeia as coisas para o fim. E biblicamente nós encontramos algumas coisas que diz que há um sinal, né, há o princípio das dores e depois tem o fim. Quando há o princípio das dores, em Mateus 24, diz assim, mas ainda não é o fim. E depois vem a questão do fim. Aí eu vejo as 10 virgens que representam ali a igreja. Eu vejo ali a condição de estar com o azeite, de estar com o Espírito Santo comandando, governando a nossa vida, porque Ele foi enviado. Jesus falou assim, eu vou para o Pai, porque se eu não for, Ele não pode vir. Então eu vou para que o Espírito Santo venha, e Ele vos guiará a toda a verdade. Ele vos fará lembrar das minhas palavras. Ele vos ensinará todas as coisas. Então, há uma obra de Deus que precisa ser realizada em nós, e somente no relacionamento, na intimidade. Nós vamos aprender se nós estivermos mais com Ele. Nós vamos entender se nós estivermos mais com Ele. E nós vamos viver se nós estivermos mais com Ele. Nós não podemos só receber. Porque a ideia do receber é uma ideia rasa. É uma ideia superficial da vida cristã. A ideia do receber, do dar e receber, é uma ideia que começa o relacionamento. Nós entendemos o que Ele fez, o que Ele nos deu. Mas nós precisamos entender o que Ele fez por nós na cruz. Porque a obra da cruz, ela foi consumada. O diabo foi vencido. O mundo foi vencido. O pecado foi vencido. Tudo foi vencido na cruz. Eu recebi vida. Ele morreu para que eu pudesse viver. Então agora eu preciso viver a vida de Cristo. E aí, quando Pedro, ele recebe a revelação, é o entendimento, diga assim, a revelação, é o entendimento espiritual. Sabe, eu já estou andando com Jesus. Eu já aceitei seguir Jesus. Assim era Pedro. Amém? Assim é você, talvez assim é aquele que está nos ouvindo. Eu já entendi. Glória a Deus. Mas agora, Pedro recebe uma revelação. Que não vem de homem, não vem da carne, não vem do sangue, vem do céu. Assim na terra como no céu. Ó, Pedro, não foi nem carne, nem sangue que revelou isso. Foi o meu Pai que está no céu. Ah, querido, como eu quero que você compreenda isso. Porque nós precisamos ter o sentimento, o entendimento da palavra, para que nós possamos, de fato, ser transformados por ela. Nós só vamos viver a partir da revelação, a partir do entendimento. É assim que nós vamos viver. É receber, entender e viver. É um processo. E talvez esse processo aqui, de Pedro, seja o processo onde há um nó, onde as coisas travam no entendimento. E o entendimento só é possível com o tempo. Eu costumo dizer que as pessoas que entendem muito sobre um assunto são as pessoas que gastam muito tempo estudando sobre isso. Não é verdade? Você fala assim, fulano entende tudo sobre isso, mas vai ver quantos cursos já fez, o que já aprofundou, o que já praticou. Não, fulano entende, isso aqui, esse cara entende. Esse aí, vai nesse profissional aí que esse cara entende, ele entende. Mas não é profissional igual o outro. Não, mas esse aí entende. Eu estava aqui rindo, mas eu vou falar uma coisa para vocês que é verdadeiro, e parece brincadeira, uma piada, mas é verdadeira. Um médico escreveu, médico novo, desses médicos novos, escreveu que o paciente estava
febril com 36 graus Celsius. 36 graus Celsius. Demais, não é? Então, será que esse médico entende alguma coisa? De certo, eu falo assim, eu acho que ele passou a seguinte receita. Para baixar a febre, vá para uma sombra. E, de preferência, como a gente está vivendo no mundo das coisas mais natural, orgânica, vá para debaixo de uma árvore, que aí a sombra é orgânica. Não vá debaixo de um telhado, não, vá debaixo de uma árvore, que aí fica melhor, que a sombra é orgânica, vai fazer melhor para você, vai baixar mais rápido a temperatura. Que mundo nós estamos vivendo? O engenheiro que calcula mal e cai tudo, e as pessoas morrem. O médico que não sabe o que é, vai lá e passa um remédio e a pessoa morre. O cientista que não pesquisa, manda você tomar um negócio e as pessoas morrem. Diz que estava tudo certo. Não, mas tem algum perigo? Eu não sei, mas é bom. Mas você pesquisou, não terminou ainda, mas pode tomar. Que mundo nós estamos vivendo? Que mundo nós estamos vivendo? Ó, mas você mentiu a vida inteira? Menti, mas agora não é mentira, não. E como é que eu vou acreditar? Não sei, o problema é seu. É um mundo maluco. Então, a gente precisa entender que a vida cristã também, muitas vezes, está seguindo o mesmo fluxo do mundo. Você conhece Jesus? Conheço, mas você conhece como? Você entende que... Não, eu entendo, mas entende como? Eu entendo. Você vive com Cristo? Vivo, mas o que é viver com Cristo? Eu não sei, mas eu vivo. Ué. Né? Então, é um discurso que não tem nexo. Aqui Pedro, ele fala assim, Jesus fala assim, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem os homens dizem que eu sou? Vamos conversar. Senta aí, vamos conversar. Uns estão dizendo que você é João Batista. Mas como João Batista? João Batista já estava ali antes. Mas é o quê? Você, como João Batista, um diz que você é Elias, um diz que até é um dos profetas. Será que eles entendiam quem é Jesus? Eles não entendiam quem é Jesus. Eles até andavam, caminhavam com Jesus, receberam Jesus, mas não entendiam quem era Jesus. E aí, isso nos retrata essa situação dos nossos dias. O que Jesus tem a ver com Jeremias? O que Jesus tem a ver com Elias? É um dos profetas, é como Elias, é como Jeremias? Não é. Ele está anunciado há mais de 600 anos pelo profeta Isaías, que ele viria. Onde ele nasceria estava escrito. Estava escrito o que aconteceria com ele, os profetas escreveram. Quando Jesus ressuscita e ele anda com os 2 discípulos no caminho de Emaús, nós vemos que ele vai ensinando nas Escrituras tudo o que haveria de acontecer com Cristo, lá nos profetas. Ele pega e vem, e quando cai a ficha dele, espera aí. Nossa, então, espera aí, nós estamos tristes indo embora, mas, caramba, nós não estudamos direito não. Esse Jesus aí, ele ia morrer, mas ele ia ressuscitar. Espera aí, eu acho que até ele que estava com nós aqui. Que doideira, eles eram discípulos de Jesus e não conheciam, não entendiam as profecias. O eunuco estava lendo lá o profeta Isaías e Jesus mandou, o Espírito Santo mandou Filipe lá no caminho para encontrar o eunuco. Por quê? O Filipe perguntou, você está lendo aí na onde? Estou lendo aqui em Isaías 53. E você entende o que você lê? Aí o eunuco falou assim, mas como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Aí Filipe começa a explicar para o eunuco, desde o comecinho. Aí o eunuco cai a ficha e fala, não, peraí, tem água ali. Agora eu já entendi. O que me impede de ser batizado? Filipe, nada, você já entendeu, bora. Então nós temos uma situação, receber Jesus, entender a obra dele, a cruz, aquilo que ele veio fazer por nós, aquilo que ele fez por nós. E viver a vida de Cristo. Sem entendimento não se vive. Não será na terra como é no céu sem revelação. Não será na terra como é no céu sem entendimento. E não há revelação, não há entendimento sem intimidade, sem relacionamento. A gente que estudava uns épocas atrás, a gente era chamado muito de amigo do professor, né? Que a gente conversava com o professor, batia papo e tal. E nessa, a gente acabava melhorando as nossas notas, né? Não é porque, não, você é meu amigo, vou te dar uma notinha aqui melhor.
é que a gente perguntava mais. Pô, professor, aquele negócio lá, às vezes fora da aula, às vezes em outro momento e tal. Ó, não, é assim, ó, isso aí, ó, você não entendeu. O relacionamento, ou aquele que pergunta, né? Vem cá, eu quero entender isso aqui, como é que faz? Ele vai conseguir saber mais. Ele vai conseguir ter resultado. O entendimento, ele é fundamental para nós entendermos uma coisa só, que eu quero que você guarde aqui agora. Por que você procurava entender a matéria? Por que você gastava tempo para entender a matéria? Por que você gastava tempo para aprender a matéria? Por quê? Porque você precisava de ser aprovado. Você precisava de resultado. Nós queremos ser aprovados por Deus sem entender a matéria. Nós queremos que Ele dê uma nota para nós quando não tem um monte de crente que vive de cola. Irmão, como é que você está fazendo aí? Deixa eu ver aqui. Eu não sei nem do que você está falando, eu só quero o resultado. Me dê, como é que é? Fala para mim, só sopra o resultado aqui. O que eu escrevo aqui? Como é que é? Nós não podemos ser aprovados por Deus se nós não tivermos esse entendimento. Porque ninguém pode colar diante de Deus. Ninguém pode enganar a Deus. Ninguém pode dizer assim, não, isso aí eu já sei o resultado, tranquilo. Deixa comigo. Jesus, mas eu tive uma nota boa, por que eu não fui aprovado? Em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu fiz isso. Eu não te conheço. Apartai-vos de mim, eu não te conheço. Mas como assim? Você usou meu nome, usou meu poder, minha autoridade, mas eu não te conheço. Para você entrar aqui, você tem que me conhecer. Aquela parábola da ceia, tem alguém ali com a roupa que não é adequada. Peraí, mas você... Não, mas eu entrei, eu estou aqui dentro. Não, mas você não está com a roupa adequada, você tem que ser lançado para fora. Tem umas vestes que você não sabia, então você vai ter que sair. Você está vindo numa festa que você não sabe, você é um penetra. Quando nós éramos pequenos no Paraná, a gente costumava ver um aniversário e entrar. Entrava, a gente era pobre, de dificuldade, não podia ver uma festa, um movimento lá, a gente falava, nossa, vamos entrar lá. Aí entrava, cumprimentava todo mundo, sentava na mesa, comia e ia embora. Você é doido, meu. Comida aqui de graça, mano. Precisando de salgadinho, só comia em festa assim. Bolo, esperava o bolo, comentava o noivo, abraçava o noivo. Oh, parabéns. O noivo, será quem é? Será? Já vi o nome ali, o nome da festa, né? O nome do noivo, tinha todo lugar um nome, né? Oh, Maurício, parabéns para você. Né? Perigoso falar nessa data querida. Não, não é aniversário, não, é casamento. Ah, é mesmo. Mas não vai dar para entrar no céu assim. No céu não é assim. E não é, sabe, para ser como é aqui. O céu é quem comanda a terra. É na terra como é no céu, e não no céu como é na terra. Não vai rolar isso, a inversão disso. No céu não vai ser como é na terra que tem que ser como no céu. Então, nós precisamos ser aprovados. Precisamos ter um relacionamento. Não podemos entrar de qualquer jeito. E essa relação, o 24/7, a oração, a adoração, a prática do relacionamento, sabe, ela é algo que vai nos levar ao entendimento, à meditação, a tempo com Deus. Isso vai nos fazer viver a vida de Cristo. Só a revelação. E aí Pedro, então, ele tem essa revelação. Ele assim, e Jesus fala assim, olha, e aí, né? E vocês? Eles eu já vi que não estão entendendo nada. Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro já toma a frente e fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. Amém? E já descobri que você não é Elias, você não é Jeremias, você não é João Batista. Eu já entendi que não é nada disso. E aí Jesus fala assim, olha, não foi nem carne, nem sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. Queridos, como nós precisamos da revelação do céu, do entendimento de quem é Jesus. O entendimento de quem é Jesus, senão nós não vamos viver a vida de Cristo. Sabe?
muitas coisas nos atraem. Muitas coisas tornam a nossa vida cristã parecida com a vida de Cristo. Mas às vezes não é original. Às vezes é só uma capa, às vezes é só algo superficial, algo que não tem profundidade. Porque não há revelação. Então, eu quero te convidar a entender. Nós estamos num desafio porque hoje, uma casa, um centro de adoração 24 horas, é algo que existe pouco dentro da visão da igreja tradicional. Mas é algo que Deus está levantando há alguns anos para nos tirar dessa limitação, dentro dessa ideia, sabe, limitada da religião, ou a ideia limitada do que é igreja. Sabe, nós sabemos de uma forma superficial às vezes, não, eu sou crente em todo lugar, a igreja sou eu e a gente é igreja em qualquer lugar, amém. Nós temos essa visão, mas ainda muito superficial, porque não há uma prática disso. Então, esse é o nosso desafio. E é um desafio que Deus tem nos dado para que nós possamos, assim, levar esse entendimento. E glória a Deus pelos ministérios, pelos pastores, apóstolos, líderes, pessoas que estão empenhadas em caminhar nesse entendimento, em levar a igreja para esse entendimento, porque nós queremos servir com esse entendimento. Servir com esse espaço, servir com esse tempo, servir com a nossa vida, para que esse entendimento venha. Porque o entendimento trará a vida. Amém? A vida de Deus. A vida com Deus. Amém? Em nós. Então eu quero que você, no nome de Jesus, entenda o que Deus está falando nesses dias. Entenda a revelação. Porque o mundo está totalmente perdido. E o mundo precisa de uma igreja. O mundo precisa que o reino de Deus seja apresentado a ele. O domínio de Deus. Porque lá fora é guerra, rumores de guerra, mentiras, enganos. Mas em meio ao caos do mundo, há uma revelação de Deus para a igreja desses dias. E há um chamado para que ela viva a vida de Cristo. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Finalizando, então, ele diz o texto que nós usamos como tema para esse 24 horas. Ele diz, olha, você recebeu essa revelação e eu te digo que sobre essa pedra, sobre esse fundamento de quem é Jesus, da revelação de quem é Jesus, eu edificarei a minha igreja. Então a igreja tem a revelação de quem é Jesus. Você está entendendo? Diga amém. A igreja tem. E você precisa ser essa igreja que tem a revelação de quem é Jesus. Porque aí é sobre esse fundamento que a igreja é edificada. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Como diz lá em 1 João, aquele que é de Deus, o maligno não toca. As portas do inferno não vão prevalecer. O diabo pode plantar bananeira, dar piruleta, gritar, estribuchar, mas ele não tem poder sobre a sua vida. Ele não tem autoridade sobre a sua vida, pelo contrário, Deus te deu autoridade sobre toda a força de Satanás. Autoridade. Glória a Deus. Amém? E quando nós adoramos a Deus, nós estamos levantando um altar. Aleluia. O altar da presença. Amém? Estamos levantando. Por isso nós estamos em 24 horas de oração e adoração. Nós vamos virar uma chave em novembro em relação ao tempo de adoração. Porque nós vamos entender que não é aquilo que Pedro recebeu lá no Monte da Transfiguração, quando ele viu Moisés, Elias e Jesus lá, e a glória lá no monte, e ele falou assim, olha, façamos uma tenda, uma para Moisés, outra para Elias, outra para Jesus e tal, e vamos ficar por aqui. A adoração, a vida com Deus, nos levará para outro nível. Amém? Amém? Nos enviará, nos fará cumprir o chamado, nos fará cumprir o propósito pelo qual ele morreu. Ele morreu para salvar o mundo,
para salvar as pessoas. Salvos, recebendo Jesus, tendo o entendimento, a revelação e vivendo a vida de Cristo, vamos cumprir o chamado de verdade. Amém? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu darei a ti as chaves do reino do céu. Coloca aí a imagem do nosso tema de hoje. Eu darei as chaves do reino do céu. Glória a Deus. Aleluia. Eu te darei as chaves do reino dos céus. E o que ligares na terra haverá sido ligado nos céus. E o que desligardes na terra haverá sido desligado nos céus. Que autoridade, hein? Amém? Chave para abrir e fechar. Sabe, Jesus nos deu, porque a Bíblia diz que Ele tem as chaves. E a porta que Ele abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. Mas nós somos a noiva, somos o seu corpo na terra, e Ele nos deu essa autoridade. Ele é o cabeça do corpo. Nós somos o corpo, Ele é o cabeça. Cristo é quem governa. Ele governa. Amém? Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Aleluia! Vamos adorar o Senhor.